a nossa página da disciplina, ó, está gravando. Então, oficialmente, bom dia, taxímetro ligado. Porventura, qualquer dúvida, por favor, hein? Não hesite, me mande mensagem. Eu sempre falo, reforço, insisto, porque fator crítico de sucesso a gente está ali acompanhando, né, conectado. Claro que quando começar a nos aproximarmos das nossas avaliações, a gente vai fazer um estudo dirigido, uma revisão geral e tudo mais, né? Podem ter certeza disso. Mas hoje é nossa quarta, acho que é quarta aula, né? Quarta aula. Nossa quarta aula, e aí é importante a gente já ter essa fotografia no que diz respeito ao feedback de vocês. Pô, estamos no caminho, tá legal, não tá legal, estamos antenados, estamos entendendo, estamos com dificuldade. É importante para a gente ajustar possíveis sintonias. Dito posto, né, qualquer coisa, abre o microfone, fale, me mande mensagem, etc. Dito posto, a gente queria dar continuidade ao que a gente vinha falando na aula passada. Lembra que a gente começou a falar de agro, e dentro do contexto do agronegócio, que é uma atividade extremamente relevante para a nossa economia, eu apresentei a vocês os sistemas agroindustriais. Então, eu quero continuar desse ponto. Deixa eu só compartilhar aqui o material que já está lá, né? Claro, material que a gente... Pronto, ó. Deixa eu só ativar ele aqui. Peraí. Ah, pronto, acho que vocês estão vendo a minha tela. Vou só diminuir aqui um pouquinho. Sistemas agroindustriais. O que é isso, Douglas? Que passa? Na verdade, é a profissionalização, né? A automatização, a industrialização do agronegócio. Como eu tinha comentado na aula passada, o coração de uma economia do país é a indústria. Já que a nossa indústria ela não vai bem, né? Nossa indústria ela quase que respira por aparelhos, por uma série de decisões sociais, comportamentais, políticas, etc. Não vem aqui o caso. O sistema agroindustrial, ele comprou, o agronegócio como um todo, né, ele compra a ideia da indústria. E que ideia é essa? É você fracionar os processos produtivos, deixar muito bem claro quais são os processos de produção de cada função, de cada departamento dentro de uma indústria, vamos dizer assim, e ao final você tem um produto ou um serviço. Então, se você define, estuda, tabula, controla cada processo de produção, né, esse workflow, essa cadeia de produção do serviço ou do produto, no final você vai ter ele elaborado na quantidade certa, da forma certa, do jeito certo, conforme a expectativa orçamentária. Isso tudo a gente traz nesse momento, quando a gente fala de sistema agroindustrial, para o agronegócio, onde esse ambiente, essa indústria, ele tem uma série de atividades independentes, né, atividades ali ligado ao próprio cultivo, né, atividades ligadas ao beneficiamento, à manufatura, atividade ligada à infraestrutura e atividade ligada à venda, à distribuição, né, aos serviços. São atividades completamente diferentes, mas que juntam, formam esse ecossistema chamado agronegócio. Douglas, dá uma contextualizada melhor para a gente entender? Claro. Quando a gente fala de produzir laranja, por exemplo, a gente precisa terraplanar, a gente precisa eletrificar, a gente precisa criar infraestrutura de abastecimento, né, de irrigação do laranjal. Isso são atividades, melhor dizendo, que não tem nada a ver com a venda da laranja.
está diretamente associado, mas é um pré-venda de laranja, né? Eu preciso criar uma infraestrutura. Essa infraestrutura, ela vem associada, né? Então, aqui eu tenho que ter processos, ter definição de... Douglas, você está falando de agro, mas o meu foco é a minha loja pet, o meu consultório de pet, sem problema nenhum. Então, você tem que estudar, nesse caso, fazendo aqui uma analogia, qual é a localização do seu estabelecimento, onde que vai ser a localização do seu estabelecimento, está dentro está próximo ao cliente, está próximo ao fornecedor de insumos, isso tudo tem, se você vai trabalhar com banho e tosa, tem água suficiente, tem cisterna suficiente para abastecer a clientela, então são questões que têm que ser respondidas que é o alicerce, que é fundamental a coisa acontecer. Uma vez feito isso, você entra num processo de transformação, de beneficiamento, que ele chama aqui, o agrossistema, ele chama de manufatura. E o que é manufaturar? É transformar, é pegar esses insumos, né, que estão ali inerentes à sua atividade, no caso aqui a gente está tratando da laranja, e plantar, colher, arar, criar todo ali um processo de transformação, desde a semente ali, né, até o produto, no caso aqui, a laranja, a manufatura. Quando a gente fala da agricultura, né, a agricultura a gente já tratou esse tema, né, o significado da agricultura, a gente está falando ali da gestão como um todo. Então, como é que eu vou conectar? Como é que eu vou integrar ali o processo da minha infraestrutura com o processo de beneficiamento, com o processo dos serviços que eu vou estar praticando? Aqui a gente está tratando, então, da gestão. Aqui a gente está falando, por exemplo, de volume de estocagem, volume de produção, volume de estocagem, volume de safra, volume da captação ali do recurso associado ao investimento que você está fazendo. Observe que isso são processos completamente diferentes de você botar a semente na terra. E os serviços? Que tipo de serviços você vai contemplar? Você vai distribuir? Você vai distribuir até o atacadista, até o varejista? Como é que vai se dar essa mobilidade? Como é que vai se dar a qualidade do seu serviço? Quais são os indicadores que você vai ter para medir esses serviços? Observe, então, que você soma esses processos distintos e a gente tem aqui um sistema agroindustrial. Só para fechar aí o nosso contexto, né? E como é que esses sistemas estão estruturados, Douglas? Eu gosto de responder essa questão porque eles estão estruturados de forma integrada. Essa é a resposta, né? Como é que esses sistemas eles estão definidos? Estão definidos de forma integrada, considerando a minha capacidade produtiva. Aqui a gente está falando de economia, né? Então vamos resgatar as palavras-chave aí da economia. Considerando a minha capacidade produtiva versus a oferta, a demanda necessária, a demanda mercadológica necessária, né? Então, você quer comprar quanto? Eu tenho que produzir aquilo que você quer comprar. Então, eu tenho que... A integração do meu processo está associado ao meu conhecimento do mercado. Para responder essa questão, se dá dessa forma. Aí ele botou aqui, analisa o fluxo da produção, a oferta de insumo, a minha tecnologia, é a boa gestão dos fatores de produção. Lembra dos fatores de produção? Eu tenho uma boa gestão dos fatores de produção, consequentemente, eu vou ter na minha mão o conhecimento do mercado, o conhecimento da capacidade de pagamento do meu cliente, o conhecimento da capacidade
produtiva minha. E aí isso fica fácil, quando eu tenho essas informações. Então, a gente pode concluir algo aqui em cima dessa informação, desse slide. O fator crítico de sucesso de qualquer processo econômico está associado eu conhecer a oferta de insumo, a minha capacidade e como que eu vou estar entregando ao meu produto, o meu serviço ao consumidor final. É isso. Então, eu tenho que dimensionar, eu tenho que entender, eu tenho que me conhecer, eu tenho que elaborar um bom plano estratégico, que isso é tema também do nosso tema, a gente vai ver isso mais adiante, para responder o que eu quero ser quando eu crescer, né? Eu preciso tabular no papel, eu preciso definir quem vai ser meus parceiros, eu preciso definir quem vão ser meus clientes, eu preciso definir toda essa sopa de informações que eu estou trazendo aqui para vocês, para poder ter a segurança de que eu estou elaborando um bom plano de voo, vamos dizer assim, e, consequentemente, eu vou chegar no meu destino. Para resumir, então, essa sopa de informação, né, de dados, a gente pode considerar o seguinte: vamos pensar em processos de produção associados à minha meta antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira, né? Os sistemas agroindustriais, se a gente fatiar eles dessa forma, eu acho que simplifica, independentemente se eu estou tratando de serviços, de manufatura, de infraestrutura, de beneficiamento, independentemente disso, vamos pensar o antes da porteira, o dentro da porteira e depois da porteira. O que é antes da porteira? Todos os processos de produção associados a insumos necessários para a própria produção. Quando a gente trata de antes da porteira, eu estou falando, por exemplo, de muda, eu estou falando de semente, eu estou falando de ração, né, ração animal, se eu for trabalhar ali com rebanho, eu estou falando de produtos veterinários, eu estou falando de capex, de investimentos ali em maquinário. Sem isso, a roda não gira, né? Eu tenho, então, dentro desse ambiente do sistema agroindustrial, eu tenho que entender de onde vai vir a minha força, de onde vai vir a minha energia. Eu tenho que ter segurança no contrato de serviços com o meu fornecedor de semente para que ele me forneça na hora certa, da forma certa, do jeito certo, na quantidade certa. Eu tenho que ter segurança de que as minhas mudas elas vão crescer na hora certa, da forma certa, do jeito certo. Eu tenho que ter segurança de que não vai faltar, que a vermifugação do meu rebanho vai se dar da forma certa, do jeito certo. Eu vou ficar falando isso aqui a toda hora, porque... E como é que eu vejo isso? Porque é fator crítico de sucesso. E como é que eu vejo isso, o antes da porteira? Processos. Processos, rotinas. Ah, Douglas, mas processo, rotina não tem a ver com burocracia? Não, não tem a ver com burocracia. Burocracia é quando você engessa o fluxo, quando você dificulta, cria tanto peso no fluxo de produção daquela relação que você tem ali, por exemplo, com o seu fornecedor, que cria ali uma dificuldade nessa relação. Agora, se você tem ali um fluxo muito bem desenhado, né, leve no que diz respeito a contato imediato, a você ter ali um pedido de compra atendido de forma tempestiva, a coisa vai fluir de estrutura. Se você tem uma diversificação de fornecedores, a coisa vai fluir de uma forma mais dinâmica. Antes da porteira. E dentro da porteira, Douglas? Dentro da porteira é a próxima etapa. Uma vez que você já tem ali as suas mudas, as suas sementes de laranja,
né? Agora você vai manipular, você vai manejar, você vai se utilizar ali da máquina que você tem para arar a terra, se utilizar da máquina que você tem depois para colher ali os seus produtos. O dentro da porteira, então, está associado, desculpa, aos processos de produção efetivamente, de beneficiamento, de manutenção, de criação, armazenamento e transporte da sua produção. Né? Tudo aquilo que é a manufatura, o beneficiamento, a transformação. O dentro da porteira aqui são os processos associados à transformação de tudo aquilo que você programou antes, o antes da porteira. E o depois da porteira? Depois da porteira é a relação que você tem ali com o consumidor final, né? É a relação que você tem ali com o seu cliente, é a relação que você tem ali com o seu agente financeiro, no caso o banco, é o banco que vai te dar a linha de crédito, é o banco que vai te cobrar os juros associados ali a dívida que você, porventura, contraiu, é a relação que você tem com o seu cliente quando você anota que ele vai te pagar daqui a 15 dias, 30 dias. Então, o controle dos recebimentos, o controle dos pagamentos, a gestão financeira da sua produção, isso tudo está dentro aqui desse tópico que a gente chama de depois da porteira, né? É a relação com o consumidor final. A monitoria da qualidade do produto, do serviço que você está ofertando ao mercado, né? Será que a laranja que eu estou vendendo é a laranja que o cliente tinha de expectativa de receber? Essa questão depois da porteira. Eu acho que alguém apitou Oi, aqui. bom dia. Sou eu. Luciana, como vai, Luciana? Bom dia. Bom Tudo dia. bem? O senhor estava falando aí de gestão financeira. Nesse curso, o senhor vai indicar um software, um programa que a gente possa começar a familiarizar, de colocar essas, né, entrantes ou saída de pagamentos, essas coisas, alguma coisa que já tem, porque deve ter vários, né, para o agronegócio. Tem como já a gente ver Posso, como né? Não, calcula esses não, juros. legal, legal. Eu não tinha pensado nisso, não estava Mas se dentro eu do puder nosso pôr no plano, ar, vai mas indicar. eu boto sim. Tem uns, inclusive, 0800, né, Porque seria bom, né? para a gente ter essa noção. Noção O, de gasto, custo, né? Começar dentro de uma fazenda, ou dentro de um pet shop, alguma coisa, para ver quanto que sai de tributação. Meu problema é essa tributação, né? é o seu sócio, né? O problema é o sócio. É o sócio Esse, governo. esse sócio que 40% em média de tudo que a gente produz, ele quer. Ele quer uma participação leonina. Então, se a gente puder fazer um planejamento financeiro adequado, é importante. Mas, assim, a gente tem alguns aplicativos, alguns softwares que a gente pode disponibilizar assim. Uns paga ali um valor, outros são mais simplórios, mas que te dão ali uma fotografia do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, interessante. Eu me comprometo a disponibilizar, sim, sem problema nenhum. Continuando, vou até anotar isso aqui, hein? Senão depois gestão financeira. Agora, tanta coisa, senão depois a gente esquece. Muito. Ô Rogério, pois não, Rogério, muito bem-vindo. Bom dia, professor. Obrigado. A respeito aqui, o senhor falou dentro da porteira, o senhor citou transporte. Não estaria mais ligado depois da porteira, não, em prestadores de serviço? Gostaria que o senhor comentasse. Obrigado. Obrigado, Rogério, muito, muito bem colocado, né? A questão procede. Transporte, se eu falei transporte aqui, transporte está associado a depois da porteira sempre. Talvez eu tenha colocado do transporte dentro da fazenda, né? A extração
e aqui é importante a gente deixar claro, transporte está associado a depois da porteira, sempre. É a relação que você tem da sua produção com a entrega, a distribuição ao seu cliente. A forma, qual vai ser o modal? Vai ser ferroviário, vai ser rodoviário, a frota vai ser terceirizada, não vai ser terceirizada, vai ser própria. Então, o transporte é sempre com relação ao depois da porteira. Se eu falei aqui transporte dentro da porteira, provavelmente eu estou me referindo ao transporte dentro da própria produção, dentro da própria fazenda, dentro da própria do próprio ambiente de silagem, de estocagem, né? Porque também isso deve ser considerado. Só que tem um diferencial muito grande, Rogério e demais. Quando a gente fala do transporte interno, né, vinculado ali como a extração do campo e a silagem dele, e depois a colocação ali nos caminhões, no trem, seja lá onde for, para ser entregue, quando a gente fala desse transporte interno, a gente tem que ter velocidade, né? Então, o processo de transporte, e aqui eu vou até tirar a palavra transporte, eu vou falar mobilidade interna. Eu acho que fica melhor aí para clarear. Essa mobilidade interna, essa agilidade interna que eu tenho é fator crítico de sucesso, é necessária, porque não adianta eu ter uma velocidade na extração da minha safra se eu não tenho local para estocar, e aí eu tenho que transportar para outra fazenda, eu tenho que alugar outro ambiente para poder estar garantindo ali que os intempéries do tempo, contra os intempéries do tempo. Então, aqui, usar o termo transporte, Rogério, se eu usei dentro da porteira, vamos desconsiderar, é a mobilidade, porque o transporte aqui a gente está se referindo fora da porteira para fora. Beleza? Show de bola. Eu te agradeço aí. Obrigado aí pelo o ajuste de sintonia, né? E aí, para a gente fechar esse material, né, contextualizando aqui, como é que hoje a gente está representado aí dentro desse sistema agroindustrial, Douglas? Né, você tá destacando para a gente que isso é relevante, que isso é necessário a gente conhecer, né, para fatiar o pensamento, e é importante a gente fatiar o pensamento, porque o pensamento ele é fatiado, né, o tempo ele é fatiado. E a gente contextualizar um sistema agroindustrial em etapas também é importante. E hoje, como é que isso está no Brasil? A gente tem um desafio muito grande. A palavra que está escrita na tela é desafio. Dos últimos censos que ocorreu, né, o censo aí do IBGE, já tem 20 anos, lamentável, né, o viés nesse sentido. A gente tem dados super atuais no que diz respeito à produção, no que diz respeito aí a volume de venda, a volume produtivo, isso a gente tem na palma da mão. Agora, a relação da produção com o social, a gente ainda tem uma deficiência. O último levantamento, esse dado eu compartilho com vocês, né, um censo agrário que aconteceu em 2006, diz o seguinte: 30% dos estabelecimentos rurais são gerenciados, regidos por aquele fator de produção, pessoas analfabetas. Lembra do fator de produção gestão? Fator de produção, quem vai comandar, quem vai controlar todos os fatores de produção? 30% são de pessoas, e analfabeto aqui, a palavra analfabeta, está associado a desconhecimento, modernização, atualização dos sistemas de planteio, dos sistemas de gestão
antes, dentro e depois da porteira. Claro que o pequeno produtor rural sabe melhor do que eu, do que você, do que ninguém, como que se planta ali uma laranja, uma banana, uma mandioca, seja lá o que for. Né? Não é esse expertise que a gente está falando, a gente está falando de toda a cadeia de relacionamento com o mercado, dessa visão econômica que a gente está tratando aqui, né? E é um número muito alto. Por falta de investimento de uma Emater, existem órgãos fiscalizadores, órgãos de incentivo, órgãos de pesquisa, órgãos vinculados à iniciativa privada e pública, principalmente, que deveriam ter uma penetração ainda maior no mercado. A Emater, eu cito ela como um excelente, um excepcional instituto de pesquisa, mas que ainda tem as suas deficiências no que diz respeito à capilaridade. Ela tem um desafio, nós temos um desafio, né? 30% aí ainda carece de conhecimento. E isso a gente bateu no recorde hoje em dia de produção e de exportação. Imagina se a gente fechasse isso aqui em zero. Sendo que 46%, 50% desse montante, 30% de analfabetos de negócio, de agronegócio, 50% está lotado na região nordeste do país. É um dado importante que isso gera um desequilíbrio, gera uma desigualdade. E se a gente for estudar, né, eu estou longe de conhecer solo, estou longe de conhecer clima, né, e tipos, né, a gente estudou isso lá atrás, na quinta série, mas se a gente observar aquela região do Nordeste, é uma região de clima temperado, de clima semiárido, que muitas das vezes, com a tratativa, com o beneficiamento adequado, consegue produzir uva, como hoje a Bahia é um excepcional produtor de uva nacional, uvas sendo exportadas, e a Bahia está ali localizada na região Nordeste, com 46% dos produtores da Bahia, desculpa, grande parte, 50% dos produtores da Bahia, né, são analfabetos econômicos de agronegócio. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque, se por um lado existe essa dificuldade, por outro lado, a gente pode trabalhar no conceito de desafio, né? E como é que a gente elimina esse percentual, essa concentração no Nordeste, que é tão rico em área produtiva, né? E deveria receber mais investimento, mais iniciativa de pesquisa, mas ainda não é. Buscar política econômica, buscar fortalecimento de parcerias produtivas, buscar fortalecimento dos sistemas de agronegócio integrados, né? O sistema de agronegócio da laranja com o sistema de agronegócio da cana, né? Para uma produção substituir a outra, dependendo ali do plantio direto, da massa que tem no solo, etc, etc. Pesquisa. Então, assim, só para a gente ter esse dimensionamento, eu queria trazer essa informação para vocês como forma de provocá-los, né, essa aqui é a palavra, uma vez que a gente tem um desafio grande pela frente no que diz respeito ao agro. Eu acho que a gente acaba aqui esse lote, né, da aula passada. Eu vou parar e já abrir aqui o outro. Vou parar aqui a gravação. Deixa eu compartilhar novamente aqui o próximo slide. Cadê? Esse material já está lá. Esse já está lá na nossa. Está disponível também? Peraí. Bem.
Ele está lá disponível no card lá no, não me engano, na sessão 8. Enfim, naquelas sessões que eu estou liberando lá os cards para vocês. E depois vocês acompanham por lá, né? Dá uma olhada por lá. Eu queria insistir um pouco mais agora, já que a gente mergulhou no mundo do agronegócio, entendeu que são sistemas díspares, né, individuais, mas quando conectados formam ali um processo de beneficiamento e de industrialização, que isso facilita o controle dos fatores de produção. Como é que esse sistema de agronegócio está dentro da microeconomia? Como é que esse sistema de agronegócio está dentro da macroeconomia? Então, aqui a ideia é a gente explorar um pouquinho mais, voltarmos, né, de uma forma mais profunda, vamos dizer assim, aquele conceito de microeconomia e o conceito de macroeconomia. E fazer uma associação, como é que essas teorias elas estão sendo tratadas dentro do agronegócio, dentro dos sistemas agroindustriais. Esse que é o propósito aqui do nosso bate-papo. Para que a gente possa responder, então, essa proposta, a gente tem que reforçar um pouco o conceito de microeconomia, né? Microeconomia é a teoria da formação de preço. Quanto que eu vou cobrar? Qual é o preço que o meu consumidor pode pagar? Qual é o preço que ele está disponível? Até onde ele pode ir para pagar por esse produto, por aquela laranja, por aquele serviço, seja lá o que for. Então, microeconomia, o foco da microeconomia, ela se preocupa ali com a formação do preço. Quando a gente fala de formação de preço, a gente tem que falar, primeiro, de ter claramente definido o processo antes, dentro, depois da porteira, né? Então, os processos muito bem tabulados, muito bem estruturados. A gente tem que considerar, agora a Luciana colocou, os tributos inerentes ali, os custos tributários, os custos dos insumos de produção associados ali à minha laranja, né? E, além disso, qual é a margem mercadológica, né? O ganho mercadológico que eu quero ter na venda, na comercialização da laranja. Então, eu somo isso tudo, que a gente chama de taxa de marcação, né, o markup, e aí a gente vai ter o preço da laranja. Quem define o preço da laranja não sou eu, quem define o preço da laranja é o mercado, né? É o mercado que forma o preço. E esse preço que você paga ali na laranja, né? Sei lá, R$ 8 o quilo da laranja, ele, dentro desses R$ 8, tem ali R$ 1 de margem, R$ 4 de tributo, e R$ 3, e você vai somando de insumo, antes da porteira, dentro da porteira, então você soma isso, você vai formar os R$ 8, que é o preço da laranja. Essa composição de qual é o custo do insumo, da gestão adequada dos fatores de produção, qual é a relação que eu tenho com o tributo, qual é a carga tributária associada ali ao que eu estou produzindo, qual é a margem. Margem aqui de contribuição é quanto que eu quero ganhar, né? Porque hoje, se eu botar meu dinheiro na poupança, por exemplo, eu vou ter ali um ganho de 6% ao ano, né? Eu vou emprestar meu dinheiro para o banco e o banco vai alugar esse meu dinheiro através desse produto poupança e vai me devolver no final do ano o principal mais 6%. Está me dando uma taxa de aluguel do dinheiro ali de 6%. Se eu, em vez de deixar o dinheiro com o banco, eu investir numa fazenda, numa produção de laranja, e produzir laranja e comercializar a laranja, a minha taxa de investimento tem que ser maior do que 6%, né? Concorda comigo? Senão, aqui eu vou ter um super trabalho para ganhar 6%, então eu vou deixar no banco, que é melhor. Então, a margem de contribuição do negócio para
comigo, capital, ela tem que ser, dentro desse exemplo, maior do que 6%. 15%, 20%, 30%, seja lá o que for, o que eu definir. Se eu botar 15%, então eu vou pegar todos os meus custos, mais o tributo, mais 15%, para chegar ao preço final da laranja. Entendeu a brincadeira? A gente vai ver isso ao longo dos nossos encontros, mas a formação de preço, ela se dá, né, tijolo por tijolo, até chegar ao valor lá dos R$ 8 do quilo da laranja, por exemplo, né? Isso quem estuda é microeconomia. E aí ele precisa entender do comportamento individual de cada consumidor. Será que o cara está disposto a pagar R$ 8 o quilo da laranja? Se o consumidor rir da minha cara e falar assim, pô, tá brincando comigo, não vou pagar jamais R$ 8 o quilo da laranja, eu vou ter que otimizar os meus processos de produção para diminuir meus custos, para fazer um bom planejamento tributário, para diminuir a carga tributária, para diminuir a minha margem, para poder vender minha laranja, se é que eu tenho interesse de. Então, microeconomia estuda isso, a teoria dos preços, o comportamento individual aí do mercado e das empresas. Porque se eu, dentro desse exemplo aqui da laranja, dos R$ 8 da laranja, se eu formo meu preço R$ 8 da laranja e todo mundo vende a laranja a 7, eu sou o pior vendedor de laranja. Como se fosse nota as notas da prova sua, né? Se você ficar feliz da vida, consegui tirar um 9. 9 é uma excelente nota, né? Parabéns. Mas, desculpa, se a turma inteira tirou 10, você não é o melhor aluno, a melhor aluna da turma, né? Porque todo mundo tirou 10, você tirou 9, então você perdeu. Ao contrário, o 9 é uma boa nota, mas é ruim porque você não está tendo ali a plenitude junto igual aos demais. O inverso também é verdadeiro, né? Se você tirou, vou bater aqui na madeira, você tirou 2 na prova, não nessa matéria, na outra matéria, você tirou 2 na prova, e a turma toda tirou 0, 2 não é uma nota legal, né? Convenhamos, né? Está longe de ser uma nota razoável. Mas você é o melhor aluno, melhor aluna da turma. Concorda comigo? Porque todo mundo foi mal. Então, essa paridade do 9 ou do 2 é muito relativo. Vai depender do comportamento econômico do mercado. Vai depender do comportamento econômico das empresas. Então, eu formo o meu preço dentro da microeconomia, mas sempre de olho, né, nos meus concorrentes, sempre de olho ali no mercado, porque eu não posso cobrar um valor muito alto comparado ao mercado, porque senão ninguém vai comprar comigo. E se eu cobrar um preço muito baixo também, o mercado vai desconfiar do meu contexto. Douglas, tá, o conceito eu entendi. Como é que a gente estuda isso? Né? A gente estuda através das teorias. As teorias são, lembra que eu falei lá na aula passada, eu botar a mão no queixo e observar o comportamento dos fatores de produção ao longo de um período, ao longo de uma atividade econômica, né? Então, a gente precisa aqui entender um pouco como que se dá a microeconomia, essa teoria de formação de preço. Se eu estudar o consumidor, se eu estudar as empresas e se eu estudar os processos de produção, eu junto esses 3 elementos e eu tenho ali a teoria microeconômica, a teoria da formação de preço. Então quer dizer que se eu focar em entender o consumidor nas suas escolhas, no que ele tem de PEA, no que ele tem de população economicamente ativa, o que ele tem ali de capacidade de comprar financiado, da renda dele,
da capacidade intelectual dele, né, de comprar, muitas das vezes, um produto diferente, eu vou ter o poder da microeconomia na minha mão? Sim. Se a gente entende, então, e aí aqui, o consumidor, a gente vai ter esse resultado de forma positiva. E aí aqui, da onde que eu busco essa informação, Douglas? Eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar? Não, você pode, na associação comercial da sua região, por exemplo, na associação dos comerciantes, diagnosticar ali o volume de empresas, o volume de inadimplência daquele município, daquela região, né, o volume de faturamento daquela região, o volume de tributos pagos. Isso tudo são informações que tem ali na associação comercial do seu município, no clube de logística, no clube de associação. Logística não, lojistas, né? Do clube de lojistas do seu município, ou numa associação de pecuaristas, né? Falando aqui de produção de rebanho, existem vários, e aí você tem que ter essa percepção, essa curiosidade, né, essa busca, no que diz respeito como é que eu vou conhecer o meu consumidor. Quem é o meu consumidor? Eu vou montar minha pet shop e eu vou vender para quem? Eu só vou fazer tosse e banho, mas de quem? De gato ou de cachorro? Vai ser só de gato, de cachorro. Beleza. Cachorro porte médio, cachorro porte pequeno. Douglas, eu tenho que ter essa preocupação? Sim. Claro que você não vai recusar tosar ali um pet pequeno, um cachorrinho pequeno, se você definir o seu marketing, sua propaganda, sua divulgação, tosar porte maior. Não é isso que eu estou falando. Mas você tem que entender a quantidade de animais que existem ali na sua região. Porque se você não faz esse dever de casa, não rola, não acontece. Então, é fator crítico de sucesso você ter esse entendimento. Uma vez feito esse entendimento, aí faz você uma pesquisa de preço. Aí vai você ali, né, vai na rua, vai no terminal rodoviário, vai na feira, vem cá, preenche ali um questionário. Vem cá, você acha uma boa ideia? A quantidade de pets na região é pouca, é muita, é suficiente? Está caro, está barato? Você tem pet? Você não tem pet? Você fazer esse levantamento para você entender as preferências, o comportamento, as escolhas, as restrições do consumidor. Ponto. Acabou aí, Douglas? Não. Aí agora você vai entender de como se comporta uma pet shop. Você vai entender quais são os produtos, quais são os recursos financeiros necessários para abrir uma pet shop. Estou falando aqui de pet shop, pode ser um consultório, pode ser uma clínica de pesquisa, né, de material ali genético, enfim, na área de vocês, né? Vocês entendem melhor do que eu até. Então, entender ali, né, a teoria da empresa, ela trata isso, ela trata da onde que eu vou arrumar o capital. Eu já sei quem é o cliente. Então, onde que eu vou arrumar o dinheiro? Como que essa empresa vai ser constituída? Eu vou estar sozinho? Vou ter sócios? Cada sócio... Então, aqui eu vou definir o organograma da empresa, é aqui que eu vou definir a forma de serviço que eu vou prestar, se eu vou prestar por aplicativo, se eu vou prestar com consulta marcada, agendada, se eu for abrir ao público. Aqui, o plano estratégico da empresa, ele se prende muito aqui na teoria das empresas, é estudar como que eu vou estar
levando o meu produto ao cliente? Como que eu vou estar estruturando o meu negócio? E a teoria da produção, como o próprio nome diz, é como é que eu vou produzir. Ah, mas a teoria da empresa e a teoria da produção não é a mesma coisa, Douglas? Não. Aqui é como que eu vou estar produzindo. Eu vou estar produzindo o, o produto ou vou estar só repassando? Eu vou ser o intermediário. Eu vou estar produzindo eu vou fazer uma parceria ali com uma empresa que produz ursinho, né, para limpar ali a gengiva do pet, ou eu vou comprar de um container e vou vender. Aqui eu estou falando do processo de produção, então, efetivamente. Estou falando do processo de transformação dos insumos no produto. Eu estou falando aqui do processo de entrega. Olha a palavra transporte aqui, que ainda agora a gente estava trabalhando ela. O processo de entrega. Então, como é que eu vou entregar esse meu produto? Eu vou entregar via correio, SEDEX, ou não vai ter entrega, o cara vai ter que vir na minha loja, no meu ponto físico, por exemplo. Se eu estou numa fazenda, o camarada me demanda ali, eu como veterinário, eu me desloco até as fazendas, né? Sim, mas aí eu vou ter uma infraestrutura na fazenda para eu me estabelecer, ou eu vou ter um trailer para me locomover? Como é que isso vai funcionar? É o processo de produção, que não tem a ver com o processo de estruturação da empresa, que não tem a ver diretamente, né, indiretamente tem tudo a ver, né, com o processo de consumidor. Se eu estudar, então, esses três elementos, eu vou ter ali o entendimento da microeconomia. E macro? Tá tranquilo? Qualquer coisa me interrompa aqui, por favor. Hein? E macro? Macro, olha, eu gosto, que eu vou ler, porque eu acho interessante o que eu sublinhei aqui, né? Estuda o potencial, a palavra potencial, de uma região analisando o comportamento. Então, estuda o potencial analisando comportamento. Potencial de quê? Hoje você tem uma renda, mas se eu me estabelecer na sua região hoje, a sua renda tende a aumentar ou diminuir? Se eu fizer uma propaganda bacana, você vai comprar ou vai se afastar? Então, é algo mais subjetivo, né? A macroeconomia, a microeconomia, ela estuda tirar uma fotografia real. A macroeconomia, ela estuda a capacidade potencial de cada região. Vou dar um exemplo aqui para facilitar o que é macroeconomia. Investimento macroeconômico. Eu trabalho em outras instituições, né, e no município aqui próximo aqui do Rio de Janeiro, onde eu moro, que é Maricá. Maricá recebe royalty de petróleo, é na região da bacia petrolífera de Campos, né, então é um dos municípios beneficiados com royalty de petróleo. E isso recebe grana do petróleo, né, e, consequentemente, a grana é revertida ali em benefícios da cidade. A instituição que eu leciono, percebendo esse conceito potencial, vislumbrou a compra de um terreno próximo à estrada, próximo de um determinado trevo lá da estrada, no município de Maricá, comprou esse terreno e começou a construir ali o campus da universidade nesse ambiente. Isso há, sei lá, 5 anos atrás. Ano passado, fizeram um viaduto para melhor conectar, a prefeitura, no caso, fez um viaduto para melhor conectar as vias, né, de mobilidade lá do município. Esse viaduto é quase que em frente a esse terreno que agora é o campus lá da universidade, lá no qual eu me refiro.
A prefeitura construiu um terminal rodoviário a 1 quilômetro do terreno lá do campus universitário. Isso foi um estudo, claro, mas ele tinha informação privilegiada. Não vou nem entrar nesse detalhe, né, o cara da universidade. Mas ele pesquisou, ele vislumbrou, ele enxergou, ele dimensionou, ele falou, não, vou comprar esse terreno, porque esse terreno hoje tem um valor, e amanhã ele vai valer outro valor. Quando fizeram uma rodovia aqui, quando botaram um terminal rodoviário, um viaduto para facilitar a mobilidade, isso é macroeconomia. Porque hoje ele fez um investimento lá atrás, gastou uma grana, e ele vai recuperar essa grana na linha do tempo, né? E vai chegar um ponto que tudo aquilo que ele recebe de mensalidades acadêmica vai cobrir esse investimento dele, que foi grande lá atrás, e daquele ponto em diante ele vai nadar de braçada. Isso é macroeconomia. Então, ela estuda a renda, estuda o preço dos produtos, o emprego e desemprego, a quantidade de moeda que está circulando, né? Hoje a quantidade de moeda está escassa, está concentrada. E amanhã vai mudar uma política econômica, política pública, e aí a moeda vai ficar mais concentrada, menos concentrada. Isso macroeconomia. Como é que eu estimulo essa distribuição? Como é que eu estimulo a concentração? Isso é macroeconomia. Carga tributária, né? Taxa de juros, taxa dos tributos, né? Como é que eu controlo isso? Porque se eu botar muito dinheiro na tua mão, você vai consumir muito. E aí eu não vou ter capacidade produtiva de produzir para te atender. Se eu botar pouco dinheiro na sua mão, eu vou produzir e você não vai comprar. Então, esse peso e contrapeso, macroeconomia. Estuda o que, Douglas? Assim como a microeconomia, ela estuda ali o cliente, ela estuda a empresa e ela estuda a produção, a macroeconomia, ela também é fracionada. Ela é fracionada, eu vou dar o spoiler aqui, a gente continua na próxima aula a partir daqui, que isso aqui é interessante. Mas ela estuda o mercado microeconômico, ela estuda o mercado de trabalho, ela estuda o mercado da moeda, ela estuda o mercado dos investimentos nacionais e ela estuda o mercado de investimento no exterior. Ah, meu Deus do céu, pô, Douglas quer complicar, quer embolar tudo. Não, a gente não vai apresentar fórmula nenhuma. Vocês viram que até agora não falei de fórmula nenhuma, e a ideia não é falar de fórmula macroeconômica, fórmula microeconômica. Eu só quero que vocês entendam, por favor, isso é importante, né, que microeconomia está dividida em 3 grandes grupos, e a macroeconomia está dividida em 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 grandes grupos. Os grupos da macroeconomia é estudar o mercado de bens e serviços. Como é que está? A laranja. A gente está produzindo muita laranja porque está todo mundo pedindo laranja. Então, tem que estimular ali a produção, a microeconomia, para dar a linha de crédito para incentivar a produção da laranja. Porque senão o produtor de laranja vai produzir banana, e aí ele vai deixar de produzir laranja. Então, eu tenho que entender esse comportamento mercadológico. Macroeconomia está muito ligado à política federal, né? A microeconomia é política privada, pública, mas a macroeconomia é política federal, é política de país. A macroeconomia que vai estabelecer a quantidade de moeda, a quantidade de dólar, se a gente está comprando muito dólar, pouco dólar, se está tendo muita empresa abrindo capital na bolsa ou não tendo,
é ela que controla através do Bacen. Bacen é Banco Central, é o xerife da parada. É através do Banco Central que é controlado essa história de taxa Selic, né, de endividamento, de juros altos, juro baixo, tudo isso aqui é macroeconomia. Mas a gente vai desmistificar isso com muita tranquilidade, com muita serenidade, aí na próxima aula e de agora em diante. A gente vai estar fera aí na brincadeira. Deixa eu parar aqui a nossa gravação. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Nada de mensagem aqui no chat. Tá, beleza. Dúvidas, aflições, colocações? Tranquilo? Vou parar aqui a gravação. Assim que o par eu coloco lá.